6 técnicas de linguagem corporal para passar mais confiança e ser mais atraente. Você pode ter conhecimento, você pode ter status, você pode ter audiência e mesmo assim comunicar insegurança. Se a sua comunicação corporal estiver errada, as pessoas não vão confiar em você. E o pior, muitas vezes você está comunicando insegurança e nem mesmo sabe disso. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ajustes que você pode fazer agora e ter uma comunicação corporal muito mais confiante. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, sou CEO da IM Comunicação, jornalista, atriz e apresentadora de formação, mas hoje principalmente mentora de oratória para especialistas. Aqui no meu canal você vai conferir muitos conteúdos sobre comunicação, se você for palestrar, se for fazer um pitch de vendas, se for liderar um time, enfim, aproveite e se inscreva aqui no canal. Agora, se você é mais da rede vizinha, quer me acompanhar mais de perto, vai lá pro Instagram e não deixa de me seguir. O meu grande objetivo nesse vídeo é que você entenda que antes mesmo de você falar qualquer coisa, você já está comunicando. Porque a sua linguagem corporal, ela é responsável por mais de 30% da tua comunicação. E esse é um erro muito cometido por líderes, especialistas, empresários, pessoas que falam em público, porque elas dominam o conteúdo, mas na hora de falar, elas também comunicam tensão, ansiedade, nervosismo, insegurança no seu corpo. E aí não adianta, você pode estar falando a informação mais importante. Se o seu corpo grita por insegurança e ansiedade, existe um ruído na comunicação. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa confiante entrando em um ambiente sem falar nada. Não é diferente? Fecha o olho e imagina uma pessoa confiante entrando agora numa sala cheia de pessoas. Ela vai entrar, ela não vai bater a porta. Você vê que ela tem uma respiração, ela anda firme, ela anda, olha para todo mundo, bom dia. Ela não entra correndo, atropelando as coisas, derrubando as coisas, tropeçando no cadarço, ou então não entra coçando a cabeça, olhando para baixo, enfim. A gente vê que o corpo, ele vai comunicar antes que você fale qualquer coisa. Quanto antes você tiver consciência disso, melhor será para você. Mais oportunidades você vai ter e mais atenção das pessoas também terá. Primeiro ponto que você tem que prestar atenção: movimentos que transmitem ansiedade. Sabe aquela caneta assim, ó, batendo, mexendo no dedo, batendo na mesa, aquele pezinho nervoso balançando, as unhas batendo na mesa, ou a mão sendo passada no cabelo algumas vezes. Tudo isso são movimentos repetitivos que, de certa forma, vão comunicar insegurança. Se você é uma pessoa que pisca demais, se você morde os lábios, se você rói as unhas, tudo isso são sinais de uma pessoa ansiosa, insegura e nervosa. E eu tenho certeza que você não consegue imaginar a figura de um líder confiante tendo esse tipo de comportamento, porque isso é incoerente. Outro ponto que com certeza vai te ajudar muito nessa postura e nessa linguagem corporal. Quando você estiver ouvindo alguém falar, você deve esperar aquela pessoa terminar de falar e aí sim você dá a sua opinião. Então é respeitar o silêncio, não interromper as pessoas, esperá-las terminarem de falar e entender qual é o seu momento de falar. Escutar, considerar e depois dizer a sua opinião. Isso sim também é uma postura que comunica confiança e respeito também. E por falar em pausas, as pessoas que são realmente seguras do que dizem, além de elas terem uma comunicação corporal que vai ajudar, muitas vezes um gesto, o uso das mãos também para se comunicar, elas sabem que elas não precisam ter a resposta imediatamente depois de uma pergunta. Quantas vezes já não me fizeram uma pergunta e eu tive que parar, ficar em silêncio, refletir um pouco para responder? Então, não ter essa insegurança de não ter a resposta imediatamente, isso é normal. É importante também, porque isso quer dizer que você está pensando, avaliando, você está tendo um certo cuidado para responder àquela pessoa. Terceiro ponto, que nós já falamos muito em outros vídeos aqui do canal, é a importância do contato visual. Isso faz parte da linguagem corporal. Agora, nós temos 2 extremos. Se você encara demais as pessoas, isso pode parecer intimidador, pode parecer que você é uma pessoa estranha, enfim.
uma pessoa que não é muito confiável. Se você foge o olhar das pessoas, aí também não é uma pessoa confiável, uma pessoa insegura, não sabe o que está dizendo, pode estar mentindo. Qual que é a saída aqui? É a gente equilibrar o contato visual da forma mais natural possível. Quarto ponto aqui, muito importante, agora vamos falar dos gestos. Usar os gestos abertos, como este que eu estou fazendo agora. Em muitos momentos do vídeo eu faço este gesto, principalmente em abertura de vídeos. Sejam bem-vindos ao meu canal, se é a sua primeira vez aqui no canal. Eu sou Isabela Amor. Então veja, esse tipo de comunicação corporal. Abertura, as palmas viradas para cima, o peito aberto, o rosto também. Então, isso vai comunicar uma abertura para vocês. Isso gera uma confiança, gera um carisma, é o corpo falando também. Muita gente acha que vai resolver um problema de comunicação só se conseguir falar um pouco melhor. Quando, na verdade, o que destrói a comunicação de grandes especialistas são comportamentos praticamente que invisíveis que dificultam muito a percepção de autoridade e valor na hora que você se comunica. Mesmo que o conteúdo seja bom. E pior ainda, quando a pessoa não percebe que transmite toda essa insegurança, mesmo se dedicando tanto para passar um bom conteúdo para as pessoas. E foi por isso que eu criei o método MPC, o método Performance na Comunicação, que te ajudam a identificar os ajustes para você comunicar mais autoridade, influência e persuasão na hora de se comunicar. E se você hoje é essa pessoa que está buscando evoluir na sua comunicação, na sua oratória, eu deixei um link na descrição desse vídeo, que é uma aplicação para um diagnóstico técnico da tua comunicação. Esse diagnóstico ele funciona da seguinte forma: uma das minhas estrategistas vai sentar com você e analisar tecnicamente a forma com que você se comunica hoje. Isso inclui, inclusive, a sua linguagem corporal. Ela vai te mostrar os pontos que você precisa ajustar para ter uma comunicação muito mais clara e confiante. É só clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo e fazer a sua aplicação. Veja só uma próxima técnica que te ajuda muito a comunicar corporalmente mais segurança. Nós falamos dos gestos abertos. Agora, eu também falo sobre a sua postura, uma postura expansiva. Principalmente quando você está sentado. Tem muita gente que acaba se confundindo na hora de sentar para uma reunião ou para gravar um vídeo e acaba relaxando demais na cadeira, encostando as costas. Eu estive num podcast, inclusive, na semana passada e foi justamente essa orientação. A poltrona era deliciosa, a vontade era de ficar no podcast deitada, sentada lá, de boas, mas eu sabia que na imagem isso não ia passar uma pessoa pronta, uma postura aberta. Então, eu tive que sentar de uma forma mais fake, como a gente chama na televisão, para apoiar os meus braços na mesa e poder ficar um pouco mais, uma posição mais de ataque. Até mesmo o host do podcast disse que a probabilidade do corte repercutir mais com a postura da pessoa mais ereta, mais atacando, tem mais chances do corte performar melhor. Então veja como a postura, novamente, do comunicador vai te ajudar na sua comunicação verbal. E por fim, eu quero trazer uma última técnica que tem tudo a ver com movimento. Nós falamos sobre postura, gestos abertos, postura expansiva e agora eu falo sobre a imobilidade estratégica. Presta atenção que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu analiso os meus alunos palestrando, muitas vezes eu tenho que alertá-los sobre o excesso de movimentação no palco. Quem nunca viu um palestrante que parecia que estava jogando um ping-pong que atire a primeira pedra? É aquela pessoa que fica andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e fica a palestra inteira em movimento. Aquilo é muito ruim, visualmente falando. O público também precisa ficar praticamente assistindo um jogo de tênis ali. E você perde, gente, perde a grandeza da informação, você perde força. Tantos momentos da tua palestra que você redimensiona a tua mensagem se você falar parado. Eu gosto de começar a palestra parada, dando bom dia, me apresentando, falando quem eu sou, falando meu nome, parada, com os pés paralelos, postura, olhando para as pessoas e parada falando a minha abertura. A imobilidade estratégica é isso que muitas vezes redimensiona o seu tamanho no palco. E o tamanho do que você fala também. Porque quando você junta som mais imagem, você divide a atenção das pessoas. Agora, se você só tá
querendo que as pessoas te escutem, ou seja, você está parado, não tem mensagem para ser assimilada em movimento, somente ouvir, você potencializa a mensagem. Então lembre-se, movimento mais áudio, você divide a atenção. Só o áudio sem movimento, você foca a atenção das pessoas. Fora que muitas vezes parar no palco vai comunicar muito mais estabilidade e controle emocional. Se uma pessoa fica parada o tempo inteiro no fundo do palco ou no canto, um dos lados do palco, também isso não é o ideal. O ideal é sim um movimento natural no palco, mas usar as pausas e a imobilidade de forma intencional para você gerar uma ênfase, uma quebra de padrão, ou então, de repente, dar uma certa gravidade para algum tema, alguma informação que você esteja passando. Você percebe que a confiança, ela não é somente um estado emocional, mas ela é um comportamento totalmente treinável. Mesmo porque o corpo ele tem tanto poder sobre o nosso cérebro, assim como o cérebro tem poder sobre o nosso corpo. Se você está nervoso e ansioso, você naturalmente vai ter um movimento que você pode não perceber por estar ansioso e nervoso. Agora, e se eu te disser que existe uma técnica onde você pode controlar o seu nervosismo e a sua ansiedade através de uma postura corporal? Se você já se força a ficar mais ereto, com uma postura aberta, os ombros encaixados, o peito mais aberto também, anda de uma forma mais firme, esse movimento corporal, ele tem imediata mensagem cerebral de que você está acessando um estado confiante. E isso, sim, é capaz de impactar emocionalmente em você. Você consegue virar o jogo. Se você está diante de um palco, você está nervoso, você está ansioso, eu posso te garantir que se você muda a tua postura, começa a respirar de uma forma mais consciente, você consegue mudar as suas emoções. Isso, sim, é um exercício de PNL, mas também é um exercício que grandes atores aí, abrindo os bastidores, grandes atores e apresentadores fazem para conseguirem controlar aí o seu nervosismo na hora H. E como eu disse, é um comportamento totalmente treinável. É por isso que eu exploro tanto esse tema no meu método Performance na Comunicação. Porque todos os meus mentorados que já se comunicam em alta performance, eles sabem que o corpo comunica muito antes de você falar algum conteúdo. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu recomendo muitos outros aqui do canal, mas principalmente este aqui que está aparecendo na sua tela agora. 6 coisas que você diz que te faz parecer uma pessoa insegura. É um conteúdo totalmente complementar com este que você acabou de assistir. Eu recomendo fortemente que você continue evoluindo com a sua comunicação. Até o próximo vídeo.